Então, aqui nessa questão, tem-se o seguinte. Um estator com 72 ranhuras, então vou botar aqui NR, número de ranhuras 72. Tem um enrolamento de armadura trifásico, camada dupla, então já dá para saber o número de bobinas total vai ser igual ao número de ranhuras, por causa que ele é de dupla camada, ou seja, 72 bobinas. Com as bobinas abrangendo 10 ranhuras, então isso aí é o passo da bobina. Passo da bobina, 10 ranhuras. Depois vamos ver se isso aqui é um passo pleno ou fracionário. 10 espiras por bobina, então o número de espiras vou botar aqui, número de espiras por bobina vai ser 10 espiras, e por bobina. A armadura está ligada em estrela, o rotor com 6 polos, então o número de polos igual a 6. Tem um fluxo de 0,052 Weber por polo. Então, fluxo 0,052 Weber por polo. E é movimentado numa velocidade de 1200 RPM. Então, calcule. Letra A, tensão eficaz por fase. É o seguinte, tensão eficaz por fase, ela vai ser 2π vezes a frequência elétrica vezes o número de espiras por fase vezes o fluxo dividido por raiz de 2. Certo? Esse aqui de cima é o máximo, o valor de pico, divide por raiz de 2 tem o eficaz. E aí tem que se considerar, que a gente vai verificar, o fator de passo e o fator de distribuição. Então vamos ver aqui. Primeiramente, frequência elétrica. Ele não deu, mas ele deu a rotação e deu o número de polos. Então já podemos achar a frequência elétrica aqui. Então a gente tem que a rotação aqui que foi dada em RPM, a rotação em RPM ela é 120 frequência elétrica dividido por número de polos. Então, frequência elétrica vai ser o ômega vezes número de polos dividido por 120. Ou seja, 1200 vezes número de polos 6 dividido por 120. Aqui com aqui vai dar 10, né? 10 vezes 6, então temos uma frequência elétrica aí de 60 Hz. Número de espiras por fase. Vamos lá. Nós temos aqui que tem 10 espiras por bobina, certo? E nós temos 72 bobinas. Então, vamos aqui. 72 bobinas é o total total de bobinas nesse estator. Então vamos achar aqui o número de bobinas por fase seria esse NB dividido por 3. É uma máquina trifásica, né? Só confirmando aqui, é uma armadura trifásica. Então, 72 dividido por 3. Nós vamos ter aqui, deixa eu só confirmar, 72 dividido por 3, 24 bobinas. Então, nós temos aqui o número de bobinas por fase, 24 bobinas. E foi dito que cada bobina tem 10 espiras. Então, quem vai ser o meu NF? Vai ser o número de bobinas por fase vezes o número de espiras por bobina
seja 24 vezes 10. Então nós vamos ter aqui 240 espiras. Ok? Então nós já temos aqui, o fluxo foi dado, tá lá. Então temos que achar fator de passo e fator de distribuição. Então primeira coisa, então vamos verificar aqui. Nós temos o passo da bobina, mas temos que achar o passo pleno. Como é que nós achamos o passo pleno? O passo pleno, lidando aqui com ranhuras, né? Então é o número de ranhuras entre um polo e outro. Então, ó, como eu tenho 72 ranhuras, que é o número de ranhuras total desse meu estator. Se eu dividir pelo número de polos, eu vou ter quantas ranhuras vai ter entre um polo e o outro, que é o passo pleno. Então, 72 dividido por 6, nós vamos ter aqui 12. Então, o nosso passo pleno é igual a 12 ranhuras. Só que a bobina tem 10 de passo. Então, nós vamos ter aqui um fator de passo, certo? Então, como é que nós vamos calcular? Nós já calculamos em outras situações como é que é feito o cálculo do fator de passo, certo? Então, basicamente, a gente vai ter que achar essas 10 ranhuras, quantos graus elétricos elas são, né? Então, essas 10 ranhuras da bobina, quantos graus elétricos? Então, nós temos o seguinte, entre um polo e outro, que é o passo pleno, são essas 12 ranhuras, essas 12 ranhuras correspondem a 180 graus elétricos, certo? 180 graus elétricos. Então essas 10 ranhuras vão corresponder a quanto? X, certo? Então esse X aí vai ser 10 vezes 180 dividido por 12. Colocando aqui na calculadora, 10 vezes 180 dividido por 12, certo? Ou seja, 150 graus elétricos. Está aqui. Então isso é o passo da bobina em graus elétricos. Então, como que nós achamos o fator de passo? O fator de passo, Kp, ele é exatamente o seno desse x sobre 2. Certo? Então, isso vai ser o fator de passo. Então, vamos ter aqui que vai ser seno de 150 sobre 2. Seno de 75, vou calcular aqui quanto é que é. Dá 0,9659. Então, o nosso fator de passo 0,9659. Não tem unidade. Então já falta só agora o fator de distribuição. Então, para a gente achar o fator de distribuição, primeira coisa, eu vou colocar logo a fórmula dele aqui, certo? Ele é seno de n vezes alfa sobre 2 dividido por n vezes seno de alfa sobre 2. Quem é esse n? Quem é esse alfa? O n é o número de ranhuras por polo por fase, certo? Então, por exemplo, nós temos aqui 72 ranhuras, certo? Número de ranhuras. Se dividirmos pelo número de polos e o número de fases, que é 3, nós temos o n. Ou seja, 72 dividido por 6, a máquina são 6 polos, e dividido por 3, nós temos aí que o n é igual a 4. Então, 4 ranhuras por polo por fase.
Quem é o alfa? O alfa são quantos graus elétricos tem de uma ranhura para outra, certo? Então esse alfa é exatamente isso. Então a gente viu aqui que 180 graus elétricos ocupam 12 ranhuras. Então o alfa basicamente é o 180 dividido por 12. Então vamos ver aqui. 180 dividido por 12, nós temos aí 15 graus elétricos. 15 graus elétricos é o alfa. Então, substituindo aqui, nós vamos ter, então, seno de 4 vezes 15 sobre 2, dividido por 4 vezes seno de 15 sobre 2. Então, aqui em cima, nós vamos ter o seno de 30, seno de 30 graus. E aqui embaixo, eu vou colocar já o valor aqui, que seno de 7,5, né, que é 15 sobre 2, vezes 4. E dá 0,522. Aqui dá 0,522. Seno de 30 é 0,5. Então, quando a gente dividir isso aí, nós vamos ter aqui o fator de distribuição, que era 0,9577, mais ou menos. 0,9577. Então, temos tudo aqui nessa equação. Substituir os valores, né? Então, 2π vezes frequência elétrica 60, vezes número de espiras, foram quantas? 240, número de espiras por fase, fluxo 0,052, tudo isso aqui dividido por raiz de 2, fator de passo é 0,9659, no coube eu vou botar bem aqui, e o fator de distribuição 0,9577. Então, quem vai ser nossa tensão eficaz? Vou colocar aqui no calculador. Então, 2 vezes π vezes 60 vezes 240 vezes 0,052 dividido por raiz de 2. Aquela primeira parte ali sem os fatores dá 3.327. Agora vamos multiplicar pelos fatores. 0,9659 e 0,9577. Vai reduzir um pouco. Então deu aqui 3.077,5. Deixa eu só confirmar a resposta aqui. 3.077,42. Então, vou colocar aqui em cima aqui. Então a nossa tensão eficaz 3.077,42 volts. Só destacando aqui. Essa é a parte mais difícil. A letra B é bem mais rápida. E basicamente quer o quê? Ele quer saber o valor de linha, certo? Ele disse na questão que esse alternador ele estava ligado em estrela. Então, o valor de linha, certo? Porque aqui nós achamos valor de fase, certo? Tensão induzida na fase. Então, a partir do momento que ligou ao alternador estrela, né? Então ele quer saber aqui, seria a tensão induzida, vou chamar aqui L, né, de linha. Vai ser basicamente, como ele está em estrela, vai ser o EF vezes raiz de 3, certo? Então, o EL aqui vai ser esse valor, né, que nós já achamos, vezes 3 raiz, dá 5.330. Então, aqui, 5.330,25, então bem mais rápido.
5.330,25 volts. Só destacando. Então tá aí o valor de linha, e é isso nessa questão.